Nossa vida nada mais é do que um espelho das nossas atitudes e expectativas. Tudo o que você vê ao seu redor, a forma como as pessoas o tratam, as oportunidades que surgem, os desafios que enfrenta e até a atmosfera que o acompanha, é um reflexo do que você projeta de dentro para fora. A vida, de um modo misterioso, mas implacável, reflete de volta exatamente a atitude que trazemos a ela. Se você encara o mundo com desconfiança, hostilidade e derrota, encontrará desconfiança, hostilidade e derrota em cada esquina. Mas se você se aproxima da vida com coragem, expectativa e boa vontade, essas mesmas qualidades o encontrarão, muitas vezes de maneiras inesperadas. A vida é, na verdade, um espelho, e ele nunca mente. Quando você sorri diante do espelho, o que ele faz? Sorri de volta. Quando você franze a testa, ele franze também. O reflexo não tem escolha. Ele apenas devolve o que recebe. E a vida funciona exatamente da mesma forma. O mundo não muda por nós até que mudemos por dentro. Um homem pode cruzar oceanos, escalar montanhas ou se mudar para novas cidades. Mas, se sua atitude permanecer amarga, temerosa ou derrotada, encontrará as mesmas condições onde quer que vá. Porque o reflexo segue o homem, não a paisagem. Conheci um homem que reclamava sem parar dos vizinhos, dos colegas de trabalho e da sorte. Dizia que a vida havia conspirado contra ele, sem perceber que era o próprio olhar azedo e sua disposição amarga que convidavam o tratamento que tanto odiava. O mundo dele era apenas um reflexo de suas expectativas. E até que mudasse sua própria expressão, o espelho da vida não poderia lhe mostrar nada diferente. Por outro lado, observe a pessoa que caminha pela vida com otimismo, expectativa e a firme crença de que algo bom o espera na próxima curva. Já reparou como essas pessoas raramente ficam sem oportunidades? É como se o mundo abrisse portas para elas, como se o universo conspirasse a seu favor. Mas a verdade é mais simples. Elas olham para o espelho com um sorriso, e o espelho apenas devolve o gesto. Isso não é sorte, nem simples pensamento positivo. É uma lei tão confiável quanto a gravidade. Sua atitude molda seu comportamento. Seu comportamento molda seus resultados. E seus resultados moldam seu ambiente. Com o tempo, o mundo exterior não pode deixar de refletir o seu mundo interior. Essa é a lei do espelho. Então a pergunta é: se meu ambiente é um reflexo de mim, o que estou realmente vendo? Minha vida reflete paz, crescimento e possibilidades? Ou dúvida, ressentimento e medo? A resposta a essa pergunta não deve condená-lo, mas despertá-lo. Porque se você não gosta do reflexo, tem o poder de mudar a expressão. A vida é um espelho, sim, mas você é o rosto diante dele. Essa lei explica por que a vida devolve o que projetamos. A vida, em sua forma mais simples, é um grande refletor. Ela não inventa nem cria para nós, apenas reflete o que somos. A atitude que levamos para um dia é o mesmo tom que esse dia nos devolverá. Isso não é filosofia, nem palpite, é lei. Não recebemos o que queremos, recebemos o que somos. Uma pessoa que espera ser enganada pelo mundo encontrará desonestidade em cada esquina. Outro, que procura a amizade, encontrará corações abertos por onde for. Por quê? Porque a vida reflete o rosto que lhe é mostrado. Você já notou como duas pessoas podem entrar na mesma sala, conhecer as mesmas pessoas e sair com experiências completamente diferentes? Uma dirá: que lugar frio e impessoal. A outra dirá: que grupo caloroso e acolhedor. A diferença não estava na sala, estava no reflexo. Um homem que carrega desconfiança verá desconfiança nos olhos alheios. Uma mulher que irradia positividade atrairá resultados positivos de volta. A vida reflete, sem preconceito,
aquilo que projetamos sobre ela. O espelho não tem opinião própria. Ele apenas devolve a verdade do que vê. A tragédia é que tantos olham para o espelho da vida e reclamam do reflexo, sem perceber que o problema não está no vidro, mas no rosto diante dele. Se deseja mudar o que a vida mostra, deve primeiro mudar o que mostra a vida. O sábio, portanto, não amaldiçoa o espelho. Ele ajusta sua expressão. Não resmunga diante da colheita. Examina as sementes. Ele entende a lei do reflexo e, ao viver em harmonia com ela, transforma seu ambiente em um aliado fiel e não em um inimigo teimoso. Se a vida é um espelho, então a atitude é o arquiteto que molda o reflexo, o projeto a partir do qual o seu mundo exterior é construído. Cada pensamento, expectativa e humor que você carrega desenha silenciosamente linhas sobre a tela da sua vida. A atitude não é algo pequeno, é tudo. Ela colore a forma como você enxerga o mundo e, por consequência, a forma como o mundo responde a você. Imagine dois homens começando o mesmo dia. O primeiro acorda derrotado. Diz a si mesmo: o mundo é injusto, as oportunidades são raras e o sucesso é privilégio de poucos sortudos. Move-se lentamente, cumprimenta os outros com frieza e trabalha sem entusiasmo. É surpresa alguma que o dia dele confirme suas próprias crenças? O mundo lhe parecerá tão hostil e difícil quanto ele esperava. Agora, imagine o segundo homem. Ele desperta com expectativa. Diz a si mesmo que o dia traz promessas, que as pessoas estão dispostas, que o esforço será recompensado. Cumprimenta os outros com energia, trabalha com atenção e mantém os olhos abertos para as oportunidades. E, inevitavelmente, a vida lhe devolve o que ele plantou. Portas se abrem, pessoas respondem com gentileza, o progresso aparece. A diferença entre esses dois homens não está no mundo ao redor, está no mundo dentro deles. Um fez de sua atitude uma prisão, o outro a transformou em uma chave. Sua atitude é, portanto, uma força criadora. Ela dirige suas palavras, influencia seu comportamento e determina como os outros o percebem. É a linguagem silenciosa que você leva a cada encontro. Uma atitude acolhedora convida à boa vontade. Uma atitude amarga gera resistência. Uma atitude confiante cria oportunidades. E o mais impressionante é que sua atitude não apenas molda como os outros reagem a você, mas também como você reage à própria vida. A mesma tempestade que derrota uma pessoa pode ser o vento que impulsiona outra. A diferença não está na tempestade, mas no espírito que a enfrenta. A expectativa é uma das forças mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosas da vida humana. É a bússola silenciosa que nos guia, muitas vezes sem que percebamos. O que você realmente espera, não o que deseja de forma passageira, mas aquilo que, no fundo, acredita que vai acontecer, põe em movimento as condições que encontrará no caminho. Cada pessoa carrega consigo um clima invisível. Alguns caminham sob céus nublados de dúvida, esperando pouco e recebendo pouco. Outros andam sob céus de abundância, esperando boa sorte e encontrando-a em cada esquina. O curioso é que ambos estão certos. Cada um recebe exatamente o que esperava, pois a vida reflete a atitude com que é encarada. Um vendedor que espera a rejeição antes mesmo de bater a porta, já carrega a derrota no corpo, na voz e no olhar. E o espelho da vida, sem escolha, devolve o mesmo reflexo: rejeição. Outro, que espera ser bem recebido, aproxima-se com confiança, fala com segurança. E quase sempre o reflexo é tão caloroso quanto a expectativa. A expectativa não é mágica, é causa e efeito. Quando você espera o bem, prepara-se para ele. Você o procura, o reconhece quando aparece. Mas, quando espera o fracasso, ignora oportunidades, descarta possibilidades,
e passa por portas abertas sem percebê-las. Lembre-se, você não recebe o que apenas deseja, recebe o que espera. A expectativa é o convite que você envia à vida, e a vida, como um hóspede fiel, aceita o convite e aparece exatamente como foi chamada. Muitos homens e mulheres passam a vida inteira olhando para o espelho das circunstâncias, desejando que o reflexo mude, sem perceber que a mudança precisa começar dentro deles. Franzem a testa diante do espelho, mas esperam que ele sorria. Levam hostilidade ao mundo, mas exigem gentileza em troca. Carregam a derrota no coração, mas oram por vitória. Mas a vida não se deixa enganar. O espelho apenas devolve o que vê. Se você está insatisfeito com o reflexo, a solução não é amaldiçoar o espelho, mas mudar o rosto diante dele. Se está descontente com a vida que vê, a resposta não é esperar por sorte, culpar o destino ou se mudar de cidade. É mudar suas atitudes, expectativas e hábitos. A verdade mais libertadora que alguém pode descobrir é esta: você tem o poder de quebrar o ciclo. Você não está preso ao reflexo de ontem, nem acorrentado às atitudes do passado. A partir deste momento, pode alterar sua visão, mudar suas expectativas e remodelar a imagem que apresenta a vida. E, tão certo quanto o dia segue a noite, o reflexo mudará com você. O mundo não é contra você, nem a seu favor. Ele apenas reflete você. E quando você domina a si mesmo, domina o seu ambiente. Essa é a chave que quebra o ciclo e o liberta. Agora vamos entender o papel da gratidão, porque a apreciação multiplica o que você recebe. A gratidão é o polimento que faz o espelho da vida brilhar com mais intensidade. É o multiplicador secreto das bênçãos. Quando você é grato, atrai mais motivos para agradecer. Quando é ingrato, a vida reflete escassez, mesmo que a abundância esteja presente. Pense no homem que desperta a cada manhã e reclama da própria sorte. Ele só enxerga o que lhe falta, o que os outros têm e ele não. Seus olhos estão fixos nas lacunas, sua mente repete queixas. Que tipo de reflexo a vida lhe devolverá? Mais razões para reclamar, mais provas de que sua insatisfação é justa. Assim, ele se torna cego para as bênçãos, mesmo estando cercado por elas. Agora pense naquele que começa o dia com apreço. Agradece pelo ar em seus pulmões, pelo alimento na mesa, pela força nas mãos, pelas oportunidades diante dele. Sua atitude não é de negação. Ele vê os desafios, mas escolhe focar no que tem, não no que falta. E o que o espelho da vida mostra a ele? Mais abundância, mais oportunidade, mais motivos para agradecer. A gratidão não é apenas uma virtude moral, é uma força prática. Ela muda a forma como você vê e, ao fazer isso, muda a forma como age. Um homem grato vê possibilidades onde um ingrato vê apenas problemas. Age com entusiasmo, enquanto o ingrato caminha com ressentimento. O resultado, inevitavelmente, é um abismo entre os dois. É por isso que a gratidão multiplica, porque aguça a visão, fortalece o espírito e atrai pessoas. As pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia apreço e alegria. Se a vida é um espelho, a gratidão é o sorriso que você leva até ele, e o sorriso, sem falhar, é devolvido. O que você escolhe focar? A ausência ou a abundância, a falta ou a plenitude? Qualquer que seja a sua escolha, a vida refletirá fielmente de volta. Precisamos compreender também como as companhias que você mantém refletem seus padrões e atitudes. Observe com atenção as pessoas que o cercam e verá um reflexo de si mesmo. Os amigos que você escolhe, as conversas que aceita, os comportamentos que tolera, tudo isso é espelho do seu estado interior. A vida coloca diante de nós pessoas com as quais estamos em maior harmonia, pois o semelhante atrai o semelhante.
Uma pessoa que carrega amargura no coração encontrará companheiros amargos. Já alguém que valoriza o crescimento atrairá outros que buscam progresso. Não é coincidência que aves da mesma plumagem voam juntas. É a lei do reflexo em ação. Por isso é tão importante cuidar das companhias que se mantêm. A vida reflete nossas atitudes, mas também as amplifica através daqueles que deixamos se aproximar. Passe os dias entre os acomodados e logo sentirá o peso da estagnação. Cerque-se dos disciplinados, dos ambiciosos, dos esperançosos, e sua própria energia se elevará para acompanhar a deles. Isso não é sobre julgar os outros, nem sobre se imaginar acima deles. É sobre reconhecer que suas associações moldam o reflexo da sua vida. Cada conversa planta uma semente, e essas sementes criam raízes nos seus pensamentos. Com o tempo, florescem em hábitos, e os hábitos definem a vida que você vive. Se deseja ver um reflexo mais brilhante no espelho da vida, pergunte-se: quem está ao meu lado? Essas pessoas me elevam ou me puxam para baixo? Elas me incentivam a construir ou me seduzem à negligência? Refletem os padrões que quero manter ou os que desejo abandonar? Você não pode exigir excelência do espelho enquanto se cerca de mediocridade. Escolha com sabedoria os companheiros da sua jornada, pois eles fazem parte da imagem que a vida lhe devolve. E assim como os outros refletem seus padrões, você também reflete os deles. Seja o tipo de pessoa cuja presença eleva o espelho dos outros, mostrando-lhes uma imagem melhor de si mesmos. Pois, ao elevar os outros, você eleva a si mesmo. Não podemos deixar de falar sobre o que as dificuldades da vida estão realmente lhe mostrando. Ninguém escapa das dificuldades. Decepções, fracassos e viradas inesperadas estão entrelaçados no tecido da vida. E aqui, mais uma vez, o princípio do espelho se revela. As dificuldades não são punições, são sinais. São o modo que a vida encontra de erguer um espelho diante de nós e dizer: olhe de perto, há algo aqui para você ver. Quando uma pessoa enfrenta o fracasso, pode amaldiçoar a sorte e chamar o mundo de injusto. Mas a pessoa sábia pergunta: o que esse reflexo está tentando me mostrar? Talvez revele impaciência onde era necessária disciplina. Talvez mostre arrogância onde era preciso humildade. Ou talvez indique que o caminho era certo, mas a persistência foi curta. A dificuldade é o reflexo mais nítido do espelho. Ela arranca nossas ilusões e revela o que os dias comuns escondem. Mostra com clareza para onde nossas atitudes, hábitos e escolhas nos conduziram. E embora dolorosa, essa honestidade é um presente, porque nenhum crescimento verdadeiro é possível sem ela. A pessoa que foca nas dificuldades fica presa nelas. Quem as estuda, aprende e se ajusta. Descobre que cada revés era um sinal apontando para uma força maior. O que antes parecia uma maldição, revela-se orientação. Portanto, quando a vida lhe apresentar desafios, não desvie o olhar do espelho. Olhe mais de perto. O reflexo pode não ser lisonjeiro, mas ele ensina. E se você ouvir a lição, o próximo reflexo será mais luminoso. Nada em sua vida é neutro. Cada escolha, cada palavra, cada gesto é uma pincelada no quadro do seu reflexo. O mundo responde à energia que você emite, e isso não é poesia, é observação prática. A forma como você organiza seus dias, o que consome com os olhos e ouvidos, a maneira como trata os outros e a si mesmo. Tudo isso se torna a matéria-prima do espelho que o cerca. Quer mudar o reflexo? Comece ajustando os pequenos hábitos. Acorde e organize o espaço à sua volta. O ambiente externo reflete a clareza interna. Cuide do corpo. Ele é o instrumento com o qual você atua no mundo. Fale com propósito. Cada palavra molda a atmosfera em torno de você. E, acima de tudo,
Mantenha um pensamento dominante que o alinhe ao tipo de pessoa que deseja se tornar. A vida é como um lago tranquilo. Ela devolve o que você lança nele. Atire queixas e verá ondas de descontentamento voltarem. Lance gratidão e o reflexo se tornará mais sereno. O ambiente não mente. Ele sempre mostra onde sua mente está ancorada. A disciplina é o fio condutor disso tudo. Sem ela, a pessoa se perde entre intenções e distrações. Com ela, constrói novos reflexos deliberadamente. A disciplina é a ferramenta que transforma pensamentos em ambiente, ambiente em rotina e rotina em destino. Uma pessoa disciplinada não é escrava do espelho. Ela o desenha. Com o tempo, você perceberá que o mundo exterior é apenas uma projeção das escolhas feitas em silêncio. E, quando dominar essa arte, nada o surpreenderá, porque cada resultado será reconhecido como o reflexo exato daquilo que você se tornou. A vida, em sua essência, é um espelho vasto e impessoal. Ela não julga, não premia, não pune, apenas reflete. Tudo o que você vê nela é um retorno daquilo que você mesmo projetou. Amor devolve amor. Indiferença devolve vazio. Disciplina devolve progresso. E a negligência, inevitavelmente, devolve confusão. Com o tempo, você perceberá que não há acaso nas respostas que recebe. As oportunidades que surgem, as pessoas que cruzam seu caminho, os resultados que colhe, todos são ecos do seu estado interior. A vida é infinitamente justa, porque é infinitamente reflexiva. É por isso que a pessoa verdadeiramente sábia não busca controlar o espelho. Ela busca se compreender diante dele. Quando algo o irrita, ele pergunta: o que em mim está sendo mostrado aqui? Quando algo o encanta, ele se pergunta: que parte de mim está pronta para florescer? E quando algo o desafia, ele entende que o espelho apenas o está convidando a crescer. No fim, o segredo não é dominar o mundo, mas dominar a si mesmo. O reflexo muda quando a imagem muda. Tudo começa dentro e tudo volta de acordo. Se você deseja uma vida mais harmoniosa, torne-se alguém mais em paz. Se busca prosperidade, cultive pensamentos de abundância e disciplina nas ações. Se quer relações mais significativas, ofereça presença e sinceridade. Nada se perde no espelho da vida. Tudo retorna. E quando você finalmente compreender isso, deixará de lutar contra o reflexo e passará a esculpi-lo com intenção. A partir desse ponto, o mundo se torna cooperativo, os obstáculos se tornam mestres e cada novo dia, uma chance de aperfeiçoar o reflexo que o universo lhe devolve. Porque a vida sempre mostrará, com exatidão, quem você está sendo, não quem você diz ser.